Deus, nosso amado Pai, estamos aqui diante de Ti, ó Deus, sedentos e famintos, para que o Senhor nos alimente por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós somos o Teu povo. Precisamos da direção que vem do céu. A lâmpada para o nosso caminho, para os nossos pés, é a Tua palavra. O Senhor inspirou esse texto, é o autor desse texto sagrado, e também o mesmo Espírito Santo é aquele que nos ilumina os olhos do coração para compreender a verdade da Tua palavra. Nos ajude a entender e também nos capacite a aplicar e a viver tudo o que aqui iremos aprender de acordo com a Tua vontade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos recapitular. Estamos fazendo uma série sobre temor do homem. Você lembra o que é isso? Há uma expressão que talvez não nos seja comum, mas é um conceito que está na Bíblia. O que é o temor do homem? Provérbios fala sobre isso, por exemplo. E nós não devemos temer ao homem. Provérbio diz: quem teme ao homem, armas ciladas. É uma pessoa que se importa demasiadamente com a opinião dos outros, com sua própria reputação, com o que as pessoas acham sobre ele. Nós vimos um pouco sobre isso na última pregação. O temor do homem, que é quando você coloca em autoestima a opinião das pessoas sobre você. E a Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem, mas temer a Deus. Para nós observarmos um pouco mais sobre esse assunto na Bíblia, vamos, ao longo dessa caminhada, se Deus permitir, ver algumas perspectivas. E hoje vamos observar um estudo de caso, um personagem que durante toda a sua vida teve que lidar com essa tentação. Eu disse que a tentação do temor do homem está rodando todos nós. Nós não podemos dizer: não, desse pecado eu sou livre e eu não tenho problema nenhum com isso. Todos nós temos a tentação do temor do homem, de nos importar de forma exagerada com a opinião das pessoas a nosso respeito, ou com a nossa própria reputação. E isso não é apenas para os que estão começando na fé. Veremos hoje que até mesmo cristãos com muito tempo de convertidos e de caminhada cristã sofrem e lutam com essa tentação. O personagem que nós vamos observar hoje é Pedro, personagem singular. A própria personalidade dele é muito marcante. Ele é um dos 12 que mais se destaca. Nos evangelhos, ele é um dos nomes mais mencionados, obviamente depois de Jesus. Em Atos, ele também é um dos nomes mais mencionados. Pedro é um personagem marcante, é uma pessoa notória, é uma pessoa que se destaca entre os demais. Os 12 eram os líderes que Jesus escolheu. Judas morreu, depois foi escolhido Matias no lugar dele. Dentre os 12, Pedro era um líder, era uma figura notável, que todo mundo conseguia observar suas fortes e marcantes características da sua personalidade. Hoje nós vamos ver um pouco da caminhada de Pedro. Teríamos muito para falar sobre Pedro, mas aqui nós estamos fazendo um recorte, que é Pedro e a luta e a tentação com o temor do homem. Então nós vamos observar algumas cenas, alguns versículos, alguns episódios, começando com a conversão de Pedro. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 18. Mateus capítulo 4, verso 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui nós vemos Pedro, primeira vez que é apresentado, na cronologia da sua vida. Ele estava cumprindo o ofício do seu trabalho. Ele era um pescador, ele estava ajeitando suas redes, fazendo ali o seu trabalho, sua profissão. E aparece Jesus. Se você perceber na narrativa do Evangelho, na cronologia daqui que nós acabamos de ler, até esse momento, Jesus não havia ainda
feito milagres, expulsado demônios, multiplicado pães, coisas desse tipo. Ele começou a pregar, assim como João Batista. Ele foi batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu que diz: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Depois disso ele foi tentado, resistiu fielmente às tentações e começou a pregar. Estou querendo dizer que Jesus não havia ainda apresentado muitas coisas sobrenaturais para cativar o coração dos homens. E ainda assim Pedro simplesmente ouviu uma palavra: vinde após mim, isto é, me siga, eu quero ser o seu mestre e você o meu discípulo. Eu vou lhe ensinar muitas coisas sobre Deus e sobre o seu reino. E ele diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse foi o chamado de Pedro, um chamado duplo, um chamado à conversão, isto é, seguir Jesus, e também um chamado para se tornar alguém comissionado por Deus para pregar o evangelho, pescador de homens. E ali estava o chamado de Pedro. Seria algo estranho uma pessoa que você vê pregando por aí simplesmente te chamar para o seguir. Mas Pedro, ousadamente, o texto diz, eles deixaram imediatamente a rede. Ele deixou o seu trabalho. Ele estava ali fazendo seu ofício, arrumando as redes, ele deixou a rede e foi seguir esse estranho chamado Jesus. Pedro não ligou para o que as pessoas iriam falar. Pedro não ligou para talvez as chacotas. Você começou a seguir esse pregador aí, você nem sabe quem é ele, vai deixar aqui seu trabalho. Você tem mais o que fazer, rapaz, vai para pescar. Pedro não ligou para a opinião das pessoas. Ele simplesmente passou a seguir Jesus. Isso aqui é muito importante. Nós vamos observar algumas cenas e eu vou imediatamente fazer as aplicações, não como normalmente fazemos no final, ou como normalmente fazemos, no final eu faço as aplicações. Hoje eu vou fazer as aplicações durante. Então aqui eu já quero extrair uma aplicação, que é, quando Jesus chama alguém para o seguir, essa pessoa pode correr à tentação de pensar o que as pessoas vão pensar a seu respeito. E agora, você é um crente? Você agora vai domingo para a igreja? Essa é uma tentação que faz muitos retrocederem, mas não fez Pedro. Você vai seguir esse Jesus, você nem sabe quem é ele? Alguns ouvem assim: você vai para a igreja agora? Você vai deixar os prazeres da vida? Você vai ficar ouvindo conversa de pastor? Pastor é tudo ladrão? Você agora é um crente? E é um monte de conversa que vocês já conhecem por aí. Eu ouvi dessas conversas, vocês ouvem também? E vocês precisam, eu digo agora aos que ainda não seguem Jesus, ter a coragem, a ousadia de Pedro, para não ligar para o que as pessoas vão falar, porque seguir Jesus é a coisa mais importante que se pode fazer. Veja um exemplo negativo que nós lemos na última mensagem, João capítulo 12, versículo 42. João capítulo 12, verso 42. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram em quem? Em Jesus. Então as pessoas acreditaram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga. Então eles acreditavam em Jesus, mas não confessavam Jesus como Salvador deles. Por quê? Porque eles não queriam ser expulsos do seu status social, da sinagoga, do clube que eles faziam parte. Eles queriam continuar com a reputação deles. E o texto no versículo 43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é a grande tentação de alguém que está passando por um processo de conversão. Você amar mais a opinião das pessoas a seu respeito do que a própria glória de Deus. Portanto, quando Jesus te chamar para o seguir, não se importe com o que vão falar, com as críticas, com as zombarias ou com qualquer coisa. Se importe apenas em deixar tudo imediatamente e seguir Jesus. Esse é o chamado de Jesus para que você o siga, e essa inclusive é a melhor decisão que você pode tomar na vida. Jesus mesmo falou: do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não vale a pena você se importar com o que vão falar de você e perder a sua alma. O que mais vale a pena é seguir Jesus, assim como Pedro ousadamente fez. Aqui nós observamos que Pedro começou bem, não é verdade? Nossa cronologia da biografia de Pedro, ele começou muito bem, graças a Deus. Ele não se importou com a opinião das pessoas, ele largou tudo lá para seguir Jesus. E ele fez o que era correto, ainda que as pessoas pudessem falar dele. E é isso que nós devemos imitar. Mas nós vemos que Pedro é um personagem humano.
tanto quanto eu e você. Ele tem acertos e fracassos. Ele tem pontos positivos e negativos. Ele faz coisas boas, mas às vezes peca e faz coisas ruins. E é essa oscilação que nós vemos na vida de Pedro, que infelizmente, irmãos, nós vemos na nossa vida também. Quando nós observamos a vida de Pedro, eu quero que todos nós possamos ver um pouco de nós mesmos, porque Pedro é tão humano quanto eu e quanto você. Ele acertou e nós podemos acertar. Ele errou e nós podemos errar. E nós vamos ver isso no desenvolvimento dessa mensagem. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 14. Versículo 25. No mesmo instante, Pedro dá uma grandiosa demonstração de coragem, mas também, poucos segundos depois, um grande fracasso e a vergonha diante das pessoas. Mateus capítulo 14, verso 25 diz: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Olha aqui a ousadia de Pedro. Eles não sabiam muito bem o que era. Viram um vulto se aproximando sobre as águas. Você está no meio do mar, numa tempestade absurda, e você vê um vulto andando, e você fala: é um fantasma. Eles gritaram, ficaram loucos, e ouvem uma voz: não temam, sou eu. A voz é do Mestre, é do Senhor Jesus. Pedro, o corajoso e ousado, diz: se é tu mesmo, me mande que eu vá andando sobre as águas também. A pedido de Pedro, é para fazer algo que ninguém nunca fez na história. Andar sobre as águas, irmãos, é contra a lei da natureza, contra a lei da gravidade. Nesse sentido, é literalmente sobrenatural. Um homem ousado, um homem corajoso. E ele recebeu a seguinte resposta de Pedro: vem. Ou de Jesus: vem. Você quer vir sobre as águas? Venha. E Pedro não apenas parou no pedido, como ele foi. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Depois de Jesus, só um homem andou sobre as águas: Pedro, em toda a história. Isso é um milagre maravilhoso que Pedro pôde experimentar. Ele não se importou com o que iriam falar. Ele é um homem corajoso, destemido até certo ponto. E esse é o nosso problema. Às vezes nós temos coragem, mas às vezes nós paramos de olhar para Jesus e olhamos para as circunstâncias. Essa foi a falha de Pedro. Enquanto ele acreditou ser Jesus, ele andou sobre as águas, mas quando ele parou a sua atenção de olhar para Jesus e começou a olhar para as suas circunstâncias, ele viu que ele estava já distante do barco, ele viu que o mar estava agitado, ele viu que ele estava numa turbulência, numa tempestade, diante de uma situação difícil, e ele começou a ver as coisas, e ele olhou para o seu pé, ele viu que ele estava afundando. Olha o que diz o nosso texto: e disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Primeira palavra do versículo 30 eu quero chamar a atenção: reparando, porém, na força do vento. Reparando. O que é que Pedro estava reparando? O que é que Pedro estava olhando agora? Pedro estava olhando a força do vento. Ele estava olhando para Jesus? Não. Ele estava olhando a força do vento. Dentro desse contexto, o texto diz: teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Essa foi a oração de Pedro, clamando para Jesus: me salve. Eu sou um homem que me falta fé, eu fracasso, eu afundo, eu sou isso, nós somos isso, não apenas Pedro. E Jesus, prontamente, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, para o barco, cessou o vento. Mais um sobrenatural aqui. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa cena é interessante, mas teria muitos detalhes para destacar. Eu estou fazendo uma relação da vida de Pedro com o temor do homem. Agora imagine Pedro voltando para o barco, de cabeça baixa, diante da sua vergonha. Você já passou por alguma vergonha pública?
Eu já, não sei se você já, mas é ruim, né? Algumas pessoas dizem assim, eu quero meter a cara em um balde e me esconder. Eu quero de alguma forma sumir, eu não quero ver ninguém. Então você já passou por uma vergonha pública e aqui está Pedro, aquele corajoso, medroso. É um paradoxo porque ele teve coragem para andar sobre as águas, mas quando ele observou o vento, ele teve medo. Esse é Pedro, esses somos nós. E nós, muitas vezes, somos assim. E Pedro teve que lidar com isso, com a vergonha pública. Talvez voltando para o barco de cabeça baixa, porque todos viram seu fracasso. Mas, graças a Deus, o fracasso de Pedro foi ofuscado pela glória de Jesus, porque eles disseram, verdadeiramente, eles é um filho de Deus. Diante do nosso fracasso, irmãos, que as pessoas podem observar, Deus demonstra o seu poder, a sua força, e o nome de Jesus é ainda mais glorificado, como foi aqui, nessa circunstância e cena com Pedro. E a gente não deve temer as circunstâncias, a gente deve estar sempre olhando para Jesus, lembrando que o nosso Senhor está sempre preparado de prontidão para nos salvar diante das nossas fraquezas. Agora vamos para o capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, versículo 13. Mais uma vez, Pedro aparece em evidência. Os outros evangelhos também falam de Pedro, mas Mateus fala bastante. Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para os lados de Filipe, de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outro Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado do céu. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Aqui nós vemos Pedro tendo mais uma vez coragem. Não sei se você já passou por uma situação assim, quando alguém pergunta, não, vocês já passaram por essa situação, porque aqui eu faço perguntas, lembrei agora. Então você está em uma sala, seja uma sala de aula ou em uma sala de entrevista, e alguém faz uma pergunta, o que é isso? Ou qualquer outra coisa. Nem todo mundo tem a coragem de levantar a mão e falar. Então se eu fizer uma pergunta agora, o que é temor do homem? Por favor, alguém responda. Todo mundo fica esperando um ou outro que fale. E Jesus perguntou, quem diz o povo ser o filho do homem? Elias, João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem teve coragem de falar? Pedro, mais uma vez. Pedro é aquele que às vezes não se importa com o que estão falando sobre ele. Mas isso também é perigoso, porque às vezes ele se importa e de forma exagerada ele cai terrivelmente. Nós veremos ainda hoje. Mas aqui está Pedro recebendo um maravilhoso elogio público diante de todos os discípulos. Jesus falou para Pedro, olha, que maravilhosa informação você trouxe. O que você disse não veio por sabedoria humana, mas veio por revelação divina. Meu Pai que está no céu que te revelou essa informação, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Pedro foi elogiado publicamente. Quem gosta de ser elogiado publicamente? Todos nós. Só que o mesmo Pedro, poucos instantes depois, cai terrivelmente, por falta de sabedoria e ao mesmo tempo sua personalidade impetuosa. Versículo 21 diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Então veja, olha o que aconteceu. Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você é o Messias prometido por Deus em todo o Antigo Testamento. Você veio salvar a humanidade. Você é o Filho de Deus, Deus juntamente com o Pai.
esse é tu, Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus começou a falar sobre a sua missão. Pedro, você acertou, essa informação veio do Pai, agora deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Vocês estão esperando reinar comigo? Nesse momento, eu vou para Jerusalém morrer, ser assassinado, e depois eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro olhou aquela situação, aquela fala assim, achou estranho. Falou, não, o Messias prometido no Antigo Testamento, ele vai reinar. Ele é o Messias, ele está dizendo que vai ser crucificado. Não está batendo dentro da minha cabeça, não faz sentido. Não faz sentido. Aí ele quis ser educado, né, não quis expor Jesus diante de todo mundo. Ele falou, Jesus, vem cá. Ó, você está errado, viu? Preste bem atenção, isso aí que você está falando não tem nada a ver não. Isso aí que você está falando é besteira. E ele chegou a corrigir Jesus de tal modo que ele disse assim, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, esqueça, isso que você está falando não vai acontecer não. Isso aí, percebe a loucura de Pedro? Ele está corrigindo Jesus. Ele achou que tinha mais conhecimento e sabedoria do que o próprio Jesus. Qual é a resposta que ele ouviu? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas de Deus e sim na dos homens. Isso que você está falando de eu me afastar do plano de Deus, da cruz, é plano dos homens, não é plano de Deus. O que eu estou falando de ir para a cruz é plano de Deus. E Pedro, mais uma vez, teve ali a sua reputação em xeque, quando ouviu do próprio Senhor palavras duras, quando foi corrigido. Isso é interessante. Quero aqui dizer como uma aplicação para nós. Deus não se importa com a nossa reputação. Ainda que Ele precise nos confrontar, ou até mesmo nos envergonhar, Ele não se importa com a nossa reputação. Alguém poderia dizer, Jesus, não fale assim com Pedro, ele vai acabar se afastando, você foi muito duro com ele. Ele importa-se mais com a glória de Deus. E é assim que tem que ser. Aqui é o nosso Senhor Jesus, é o Jesus de verdade, não o Jesus concebido pela nossa imaginação, pela nossa mente. E aqui nós aprendemos isso, que a repreensão, quando necessária, é o melhor caminho, mesmo que as pessoas como Pedro não gostem. E aqui nós vemos que depois Jesus continuou confrontando, dizendo que se alguém quiser me seguir, lembra que Jesus chamou Pedro, vinde após mim, ele disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Se você quer me seguir, esteja disposto a morrer para me seguir. Olha que ensino forte de Jesus. Você quer me seguir? Você está disposto a morrer numa cruz para me seguir? E quem ouviu essas palavras? Em primeiro lugar, Pedro. Ele iria precisar dessas palavras. Em alguns momentos da sua vida, ele iria precisar dessas palavras. Guardem essas palavras. Jesus falou, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Esteja disposto a perder tudo para me seguir. As palavras que Pedro ouviu foram úteis na vida dele e também é útil para nós. Vamos continuar aqui a nossa caminhada na vida de Pedro, chegando agora em Mateus capítulo 26. Estamos pulando muitas cenas, vocês conhecem a história de Pedro, mas é porque não dá para falar tudo sobre Pedro em um só dia. Mateus 26, versículo 31. Pedro é um personagem fantástico. Ele é tão humano como nós. Eu faço questão de repetir isso. Não pense aqui que a gente está usando o exemplo de Pedro para reprovar Pedro. Eu estou usando Pedro como um espelho dos nossos acertos, das nossas falhas, dos nossos tropeços, das nossas tentações. Quando a gente olha para Pedro, a gente deve se ver nesse personagem. Vamos para Mateus 16, verso 31, que diz assim: então, Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então Jesus está ensinando mais uma vez, ó. Lembra que eu falei que eu vou ser assassinado, crucificado? Vai acontecer. E o problema é que vocês vão se dispersar, vocês vão ficar atemorizados, com medo, e vocês vão se espalhar. E ele diz, mas depois da minha ressurreição, ele está prometendo, eu vou ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E quem aparece agora em cena, mais uma vez, para corrigir Jesus? Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos,
nunca o serás para mim. Esse é Pedro, que pela segunda vez corrige Jesus. Ele acha que Jesus está errado. Olha o nível da loucura. Jesus, você está dizendo que o pessoal aí vai se espalhar, tá? Beleza, eles tudo bem, mas eu não. Eles podem até se escandalizar, fugir, mas fique tranquilo que eu me garanto. Esse é Pedro, ele é o autoconfiante. Significa que ele confia demais em si mesmo. Ele é aquela pessoa que tem uma visão da sua própria reputação muito elevada. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, quanto a ele você pode até acertar que eles vão fugir de medo, mas quanto a mim não, quanto a mim você está errado, porque eu me garanto. Sabe qual é o problema dessa passagem, irmãos? Que nós normalmente pensamos: que Pedro arrogante, que Pedro soberbo, que Pedro altivo, como é que ele fala um negócio desse? E o problema é que nós também falamos. Se Jesus falasse: olha, vocês vão se espalhar, ficar dispersos e vocês vão ficar aterrorizados, a gente vai dizer: não, aqui nessa igreja pode todo mundo fugir, mas eu não. Eu sou o crente fiel, eu sou o melhor de todos, eu sou como Pedro, né? E esse é o grande problema, é que nós somos como Pedro. Nós somos assim. A gente é autoconfiante, a gente se garante, a gente tem uma autoestima muito elevada, assim como Pedro. O diálogo continua, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta noite mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro está dizendo assim: não, Jesus, vocês podem ser um escândalo para todos, mas eu não vou negar. Jesus olha para ele: é mesmo, Pedro? Imagina Jesus sabendo da história de Pedro antes de acontecer. Jesus conhece o futuro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você vai me negar 3 vezes, como é que você está falando um negócio desse para mim, Pedro? Você vai se manter fiel como? Eu sei que você vai me negar. Será que Pedro voltou atrás e disse: Senhor, realmente eu estou errado, eu sou um homem fraco? Será que Pedro fez isso? Vamos ver o que Pedro fez? Versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro reafirmou: Jesus, você está errado. Você está dizendo que eu vou te negar? Isso que você está falando não existe, Jesus. 3 vezes, Jesus? Não, eu não vou te negar. Eu vou morrer, mas eu não nego. Esse é Pedro. Esse somos nós. Nós somos assim. Lamentavelmente, nós confiamos demais em nós mesmos. E a Bíblia nos lembra, 1 Coríntios 10:12, quem está em pé, cuidado que não caia. Nós, irmãos, isso aqui é uma lição da palavra de Deus. Nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós tendemos a ser como Pedro. A Bíblia fala que o coração é enganoso, que não é sábio confiar no coração. Não confie na sua própria força. A Bíblia fala também em diversos momentos. Lembra aquele texto muito mal usado? Maldito o homem que confia no homem, que as pessoas falam de confiar no outro. Está falando Jeremias? Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço a sua própria força. E Pedro estava sendo aqui um homem que se encaixava muito bem nessa característica, muito autoconfiante. Você não pode ser muito autoconfiante a ponto de ter uma visão superestimada de si mesmo. Esse é Pedro. E esse, lamentavelmente, muitas vezes somos nós. Então, agora nós vamos para ainda o capítulo 26 de Mateus, versículo 69. Mateus 26, verso 69. Vocês viram que Pedro falou 2 vezes, olhando para Jesus: eu não vou te negar. Mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. Mesmo que eu precise morrer, eu não vou te negar. Pedro falou 2 vezes para Jesus. O que foi que aconteceu? Nós vamos ler agora. E, sendo influenciados negativamente, não sei se vocês perceberam, os discípulos disseram o mesmo. Jesus falou: vocês todos vão se escandalizar. E aí Pedro convenceu os outros que não. Convenceu dizendo: eu não vou, eu me garanto. E os outros falaram: realmente, eu não vou também não. Eles estão dizendo: Jesus está errado, ele pode ser o mestre, mas agora ele errou. Eu não vou me escandalizar, eu não vou fugir, eu não vou escapar. Mateus 26, verso 69. Diz assim: ora, estava Pedro assentado no pátio, aproximando-se uma criada, e disse: também tu estavas com ele, com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Vamos ler por partes, mas aqui já é muito forte diante do que é que a gente acabou de ler. Pedro falou: Jesus, ainda que todos te neguem, eu não vou negar. Ainda que seja necessário morrer, eu não vou negar. O que foi que a gente acabou de ler?
Ele negou. Esse é Pedro. Esse somos nós. E por que que ele negou? Esse aqui é o nosso tema. Por que que Pedro negou? O temor dos homens. A opinião das pessoas era muito importante para Pedro. Eu vi você andando com Jesus. Não, eu não. Conheço esse homem não. Nem sei quem é ele. Nunca nem vi. Então esse é Pedro. Aquela pessoa que está com medo, porque está vendo o seu mestre caminhando rumo à morte, e ele está com medo do que as pessoas podem fazer com ele também. Se as pessoas souberem que eu sou um discípulo de Jesus agora, o que é que vão fazer comigo? Eu não sei. Podem me crucificar junto com ele. Então, melhor eu sair dessa aqui e vou dizer que nem conheço esse Jesus aí. Não nego, não quero nem saber. O texto diz, versículo 40. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Se importou mais com a opinião das pessoas do que com o próprio Senhor Jesus. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali, este estava com Jesus, o Nazareno. Ele o negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. Está aprofundando, eu quero que vocês percebam que há um degrau aqui, ele está cada vez mais profundo no seu pecado. Primeiro ele disse, não conheço, depois ele jurou, olha, eu juro, você já viu aquelas pessoas que falam assim, eu juro pela minha mãe morta, não sei o que, eu não gosto desse juramento besta, retado, mas Pedro jurou, eu juro, eu não conheço Jesus, eu não sei quem é ele, eu não tenho nada a ver com ele, você está falando aí que eu andava com Jesus, eu não quero nem saber desse Jesus, é isso que Pedro está falando. Está piorando a situação dele. E o texto diz, logo depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Então, começou a praguejar e a jurar. Então, primeiro ele negou, depois ele jurou, e depois ele praguejou e jurou. O que é praguejar? Praguejar é lançar maldições. Ele estava em um nível de negar a tal ponto. Você quer ver que eu não conheço Jesus? Eu até amaldiçoo. Não quero nem saber de quem é esse Jesus. Ele diz, não conheço esse homem. Não conheço esse homem. O homem que disse, eu não vou negar, ainda que todos se neguem. Eu não vou negar, ainda que seja necessário morrer. Não conheço esse homem. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Essas palavras, irmãos, podem sair da nossa boca quando a gente teme o que as pessoas vão achar de nós. Pedro falou isso de Jesus, negou 3 vezes, porque ele estava se importando demais com a opinião dele, das pessoas em relação a ele. Ele falou há poucos instantes atrás, eu não ligo para o que vão falar de mim, mesmo que eu morro por Jesus. Agora, ele está tremendo de medo da opinião das pessoas em relação a ele. E ele nega a Jesus. 1 vez não, 2 também não, 3. Esse é o temor do homem. Você pode dizer, não, mas eu não sofro essa tentação. Foi o que Pedro disse, foi isso mesmo. Essa tentação não é para mim não, eu me garanto. Então não diga isso. Não diga que você não vai cair. Porque Pedro caiu. Nós podemos cair. E ele disse que não ia cair, e caiu. Lembre-se que Pedro andou 3 anos com Jesus. Ele ouviu do melhor mestre, pastor e professor que poderia ter. O próprio Deus encarnado, ensinando, operando milagres, fazendo muitas coisas. Ele aprendeu diretamente com Jesus. Ainda assim, ele negou Jesus 3 vezes. Esse é Pedro e esse somos nós, lamentavelmente. Por isso que eu digo repetidas vezes, não confie em si mesmo, não confie no seu próprio coração. Dentro de nós há um potencial de negar o próprio Senhor Jesus, que Deus nos socorra para que nós nunca façamos isso. Que nós sempre confiemos, irmãos, na força e no poder que vem de Deus, não na nossa própria capacidade, porque se depender da nossa capacidade, nós vamos nos arruinar como Pedro. Eu quero chamar a atenção ainda nessa cena, lá em Lucas 22, eu acho um texto muito emocionante, falando do mesmo episódio, e eu quero que vocês imaginem a cena, Lucas capítulo 22. Vamos ler só a parte final. Enquanto nós lemos, por favor, imagine Pedro questionado, e ele diz, não conheço. Lucas capítulo 22, verso
60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Ele foi questionado: você conhece esse Jesus? Ele andava com ele. Ele falou: não sei nem o que você está falando. Isso aí que você está falando não faz sentido nenhum. E logo que, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. O que acontecia é que Pedro estava seguindo Jesus de longe, mas eles estavam dentro de um mesmo espaço. Talvez Jesus aqui, Pedro lá no fundo, alguma coisa que Jesus poderia olhar nos olhos de Pedro. Quando Pedro falou: eu não conheço, não sei nem o que você está falando, não faz sentido nenhum esse negócio de que eu conheço Jesus. E aí, olha o que aconteceu, versículo 61. Então, voltando-se o Senhor para Pedro, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do galo cantar. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Aquele choro copioso de gritar. Você imagina você negar Jesus 3 vezes e logo após Jesus olhar nos seus olhos e você se lembrar: ele me falou isso, ele me falou que eu ia negar, e eu disse que isso não iria acontecer, e isso aconteceu. É uma cena muito emocionante, irmãos, porque nós acreditamos que nós simplesmente não vamos cair, e a Bíblia diz: quem está em pé cuide que não caia. Nós devemos ser zelosos. Cuidado com a tentação do temor do homem. Derruba um gigante como Pedro e pode derrubar alguém pequeno como eu e como você. Cuidado. A opinião das pessoas pode ser muito grande em nosso coração e nós devemos lutar ferozmente para temer acima de tudo a Deus do que aos homens. Devemos nos importar com a opinião de Jesus sobre nós, não com a opinião dos outros sobre nós, nem com os efeitos ou as consequências. Se Pedro fosse morto, sendo fiel, valeria a pena. Ele disse isso depois em outros momentos. Mas eu disse que a história de Pedro é uma história de altos e baixos. Espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. A atenção continue firme aí. É uma narrativa de um personagem. Então ainda não acabou a história de Pedro, graças a Deus. Aqui nós vamos para um alto. Acabamos de sair de um baixo, muito profundo. Agora vamos para um alto. O Pedro, outra vez corajoso, destemido, que não se importa com a opinião das pessoas. Vamos para Atos. Jesus restaurou ele, Jesus apareceu para ele e falou: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus capacitou ele com o Espírito Santo. E lá em Atos nós vemos esse mesmo Pedro, a mesma pessoa que negou Jesus 3 vezes, falando publicamente para Jesus diante de todos. Pedro agora é o pregador destemido, que não tem medo do que vão falar, não tem medo da opinião das pessoas, ou até mesmo do que vão fazer com ele. Tem vários versículos em Atos, mas vamos ler apenas alguns. Atos 2, verso 13. Eles foram cheios do Espírito Santo, estavam falando em outras línguas, outros idiomas, e as pessoas zombando. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro. Atos 2, verso 13 e agora o 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, os advertiu nesses termos. E aí ele começou a pregar publicamente, sem se importar com o que iriam falar dele. Vamos ver brevemente alguns conteúdos da pregação de Pedro. Versículo 37, o texto diz: ouvindo eles essas coisas, compungindo-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro disse: se arrependam. Irmãos, para você falar para uma pessoa se arrepender é necessário coragem. Você está dizendo: abandone o seu pecado, se arrependa. E ele falou isso para muitas pessoas. Como efeito, muitas pessoas se converteram naquele dia. Isso aconteceu em outros momentos. Olha a coragem desse homem. Eu olho isso aqui com muita admiração. Atos 3, verso 13. Então, agora estamos vendo aspectos positivos da vida de Pedro, ao qual nós devemos imitar, sem se importar com o que vão falar de nós. Se eu falar para essas pessoas se arrependerem, não vão gostar, podem até me açoitar, podem me maltratar, não me importo, faço a vontade de Deus e ponto final. Atos 3, verso 13, aqui é Pedro nos dando um exemplo positivo.
Pregação de Pedro, Atos 3,13. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus Cristo, a quem vós traístes e negastes perante Pôncio Pilatos, e quando este havia decidido soltar. Então ele está dizendo, ó, o Deus que nós servimos glorificou Jesus, mas vocês traíram e negaram. Vocês são culpados. E Jesus está colocando, Pedro está colocando o dedo na ferida. Pedro está confrontando o pecado deles. Vós, porém, negastes o santo e o justo. Pedisse que vos concedesse um homicida, Barrabás. Vocês pediram para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Pedro aqui, ele está com coragem total para confrontar o pecado daquelas pessoas. Vocês estão vendo o que vocês fizeram? Vocês pediram para soltar um homicida? E olha a confrontação de Pedro. Isso aqui é coragem, irmãos, que nós devemos ter. Versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro olha na cara daquelas pessoas que poderiam matar ele, e dizer, vocês são assassinos. Mas vocês não são quaisquer assassinos. Vocês mataram o próprio Deus. Vocês mataram aquele que deu vida a vocês. Vocês mataram o autor da vida. Mas Pedro, e se as pessoas não gostarem do que você falar, não me importa, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Esse é Pedro. É muito emocionante ver essa transformação na vida de Pedro. Faço uma pergunta para vocês aqui, de 5 a 10 segundos para vocês responderem. O que foi que mudou, irmãos? Daquele Pedro, de alguns instantes atrás que a gente acabou de ler, passamos algumas páginas, o que mudou na vida dele? O que mudou? Aquele Pedro que negou Jesus diante de quem? De uma criada, de outra criada, de um homem. Agora ele está diante de várias autoridades, confrontando o pecado deles, sem se importar. Tem outros textos de Atos, mas tem algum momento lá em Atos 4, 5, que as pessoas que açoitam Pedro, machucam ele e João, e falam, ó, vocês têm que parar de falar o nome de Jesus. Eles falam, ó, você fala o que você quiser, eu vou continuar pregando. Vamos ler lá, Atos 4, verso 8, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Com o que ele está falando? Com os cabeças, os líderes, os anciãos. E aí, ele, no verso 13, perceberam que eles não tinham muito conhecimento, mas estavam pregando com ousadia. No verso 18, diz assim, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, autoridades, anciãos, chefes da nação disseram, não fale no nome de Jesus de hipótese nenhuma, não falem. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos a vós, outros, do que a Deus. Avalie aí, eu dar atenção ao que você está falando ou ouvir a Deus? E ele continua dizendo, depois, ameaçando-os ainda mais, soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E teve um momento que eles saem felizes, lá em Atos 5, porque sofreram pelo nome de Jesus. O mesmo Pedro, que estava com medo de ser considerado um discípulo de Jesus, agora está feliz por sofrer em prol do nome de Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 5. Mas aí a pergunta que eu fiz permanece. O que foi que mudou? Pedro negou Jesus 3 vezes, agora Pedro está confrontando o pecado ousadamente, sem se importar com a opinião das pessoas, pregando o evangelho com ousadia e graças a Deus multidões estão se convertendo. O que foi que mudou na vida de Pedro? Pense aí, 5 a 10 segundos. O que foi que mudou? Nós lemos há pouco. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz ou nos capacita a não temer a opinião das pessoas. Pedro agora não era aquele autoconfiante que diz, eu me garanto, eu não vou negar Jesus. Pedro agora é aquele dependente do Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos 2, que transbordou o Espírito Santo nos discípulos. E agora o texto diz que ele claramente está cheio do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá essa ousadia de não se importar com o que eles vão pensar de nós, mas em fazer a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos chama a isso. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, nós somos como Pedro que negou. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos como Pedro que faz o que é a vontade de Deus, independente da opinião das pessoas. É isso que nós devemos buscar.
Como nós enfrentamos a luta com o temor dos homens, com a opinião das pessoas, pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, buscando sempre mais a Deus, se importando mais com a opinião de Deus do que com a opinião das pessoas. Esse é Pedro. Mas a vida de Pedro não termina aqui, não termina em Atos, e ainda mais, a luta dele contra a tentação do temor do homem, com a opinião das pessoas, não finaliza aqui. Pedro é um homem de altos e baixos, sobe e desce. Agora acabamos de ver um alto muito alto. Vamos ver um baixo outra vez. Lembra, a vida e a história de Pedro está se desenvolvendo, e agora nós vamos observar um Pedro com muitos anos de convertido, um Pedro já maduro, um Pedro mestre, não apenas pastor, mas um apóstolo, que era líder na igreja, que era referência para todos. Você pode dizer, bom, um homem desse tipo, desse nível, desse calibre, não vai cair nessa tentação. Um homem com muitos anos de cristão, não, isso é para novo convertido, não para Pedro, que já era um ancião maduro. Essa é a tentação. Vamos ver em Gálatas o que foi que aconteceu. Para te ajudar a se manter concentrado, estamos chegando na reta final da vida de Pedro. Concentre aí a sua atenção mais alguns instantes. Pedro, em Gálatas capítulo 2, verso 11. Então, como eu disse, Pedro agora é um cristão de muito tempo de convertido, maduro, e mais uma vez se depara com a tentação do temor dos homens, a opinião das pessoas em autoestima. Você pode pensar, bom, essa tentação não é para mim. Vamos ver na vida de Pedro. Olha o que diz Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Cefas é Pedro. Só para esclarecer, quando você vê Cefas nas cartas, é Pedro. Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. O que é que fez Pedro se tornar repreensível? Verso 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentio. Então, existiam os judeus convertidos e os gentios. Judeus e gentios não se misturavam, mas dentro da igreja, a Bíblia diz que Deus separou, derrubou as barreiras e fez um só povo. Gentio é todo não judeu. E Deus converteu essas pessoas, e Pedro está lá, comendo, conversando, tendo comunhão. Imagina, por exemplo, na nossa confraternização, Pedro lá está com um grupo de pessoas, só que aí chegou os judeus. Lembra, Pedro recebeu uma revelação do próprio Deus, que Deus estava incluindo os gentios na igreja. Isso está em Atos 10. Acontece que chegou os judeus, e eles não se misturavam muito bem, era como se fosse uma panelinha, uma divisão dentro da igreja. Pedro está com um grupo dos gentios, chegaram os judeus. O que foi que Pedro fez agora? O texto diz, com efeito chegaram alguns da parte de Tiago. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegou esses da parte de Tiago, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha o temor do homem aqui. Então, tinham pessoas que ensinavam que era necessário guardar a lei de Moisés, circuncidar, cumprir os rituais, e Pedro estava lá com os gentios, que não fazia nada disso. Pedro, opa, deixa eu sair desse grupo, deixa eu entrar lá no outro grupo, porque eu estou com medo do que vão falar de mim. Eu estou nesse grupo aqui, não é muito bem visto. Será que as pessoas não vão gostar de mim? Então, eu já nem vou me relacionar com eles. Eu estava com eles agora, mas agora chegou outro grupo, eu vou para lá. E aí, o texto diz, verso 13, e também os demais judeus dissimularam com ele. Ou seja, ele não apenas fez isso errado, como ele também influenciou outros pelo seu comportamento a dissimular também. A ponto de o próprio Barnabé é um homem justo, sensato, sábio, íntegro, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então ele influenciou as pessoas nessa panelinha, nessa divisão, nesse negócio de temor do homem, do que vão pensar de mim. Então eu estou aqui no grupo dos bem vistos, né? Seria, se fôssemos comparar com aqueles filmes, que as escolas ou faculdades tem um grupo dos populares e tem um grupo dos desprezados. Pedro estava lá com os desprezados, chegou os populares, agora eu vou para eles lá. E eu não vou nem falar com esses aí desprezados, né? E olha o que Paulo fez. Quando, porém, versículo 14, vi que não procediam corretamente,
segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos, publicamente: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então ele fez uma confrontação pública. Paulo não tinha medo do que iam falar dele. Paulo não se importava se fosse falar, mas Paulo, Pedro é um apóstolo antes de você, Pedro é uma referência na igreja, Pedro andou com Jesus. Paulo não tinha medo de nada disso. Não se importava se todo mundo ali fosse contra ele. Está todo mundo ali dissimulando. Paulo fala: ó, isso aí está errado. Face a face, você pode imaginar a cena assim, de duas pessoas se encarando, duas pessoas de alta patente, dois apóstolos, Paulo e Pedro. E Paulo fala: está errado, isso que você está fazendo, você está dissimulando, porque você está se importando com a opinião das pessoas, mas está errado. Abandone esse pecado, está errado. E aqui nós vemos dois personagens contrastando isso. Enquanto Pedro, por considerar a opinião dos outros elevada, dissimulava e fazia o que era incorreto no meio da igreja, Paulo considerava o que era verdade e confrontava o pecado, mesmo que as pessoas não gostassem dele, diante de circunstâncias onde as pessoas pudessem desprezar ele. Ele não se importava. E nós aprendemos com o exemplo dos dois. Nessa cena, nós observamos Pedro, mais uma vez, sendo reprovado. Porque a gente não deve se importar com a opinião das pessoas, ou com as panelinhas, ou com a nossa reputação, com quem a gente está andando. A gente deve ser como Paulo, que anda de acordo com a verdade. E que, se for necessário, confronta o pecado, independente do cargo, do título, da posição, do status. Paulo falou contra Pedro, porque ele se tornara, diz o texto, repreensível. E ele fez o que é correto. E eu quero chamar a atenção isso. Talvez você pense: bom, mas eu já tenho 20, 30 anos de convertido, essa tentação não é para mim. Aqui Pedro tinha mais do que isso. Não apenas isso. Ele andou com Jesus, teve experiências, teve visões. Ele era um apóstolo, ele foi usado por Deus para fazer milagres. Ele pregou ousadamente, milhares de pessoas se converteram. E ainda assim, mais uma vez, irmãos, ele caiu nessa tentação. Eu estou aqui pregando, mas eu também posso cair nessa tentação. Vocês podem cair nessa tentação. Nós podemos cair na tentação do temor do homem. Aqui nós vemos, mais uma vez, Pedro sendo um exemplo, dessa vez negativo, para nós. E, caminhando aqui para o final da mensagem, nós vamos para a carta de Pedro. Graças a Deus, terminou bem esse assunto do temor do homem. E Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13. Agora Pedro está mais velho ainda, e Pedro está ensinando uma igreja sobre sofrer por Jesus. Olha que ironia, né? Não ironia do destino, mas da soberania de Deus, porque não existe esse negócio de destino, acaso, etc. Deus, ironicamente, fez Pedro ensinar sobre sofrer por Jesus. Por que ironicamente, irmãos? Porque Pedro é aquele que negou Jesus porque não queria sofrer, porque temia a opinião das pessoas. Agora Pedro é o que está ensinando as pessoas a sofrerem por Jesus. 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se for zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E ele continua, vamos para o capítulo 4, verso 12, onde ele diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado para provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis. Isso aqui é maravilhoso, a transformação que Deus fez na vida de Pedro. Cheio de altos e baixos, mas ao final da sua vida, ele está ensinando os irmãos a sofrer pelo nome de Jesus. Muitos cristãos, irmãos, foram cerrados ao meio, foram lançados num coliseu. Imagina um estádio, pega a Arena Fonte Nova, solta os cristãos e solta leões para comerem eles. Estavam ali diante de todo mundo sendo zombados, ridicularizados. Ou pega o mesmo estádio, o coliseu. Estou trazendo a ilustração aqui da Arena Fonte Nova. Você bota cristãos crucificados ou queimados numa estaca. Os cristãos eram um espetáculo ao mundo. Imagina se esses homens temessem a opinião das pessoas diante dele. Eles não se importavam e dispostos a dar a própria vida pelo amor ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Pedro está ensinando para essas pessoas.
E lembra das palavras que nós vimos lá, que Jesus falou para Pedro? Lá em Mateus 16 ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Isto é, esteja disposto a dar a vida por mim. Isso é uma informação que não está na Bíblia, mas faz parte da história da vida de Pedro, como ele morreu. Pedro, ele foi preso por ser um cristão, um pregador, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ao final da sua vida, a sua sentença foi de morte, justamente por esses motivos, por seguir Jesus. Olha a ironia de Deus. Aquele Pedro que negou Jesus, agora estava disposto a morrer por Jesus. Chegou para ele o jeito como ele iria morrer. Como Pedro iria morrer? Crucificado. Pedro ficou constrangido. Ele falou: eu não sou digno de morrer crucificado, porque meu Senhor morreu crucificado. Como eu vou morrer na mesma posição dele? Faça um pedido: me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro então morreu crucificado de cabeça para baixo. Aquelas palavras que Pedro ouviu algum dia: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, foram importantes para a vida de Pedro, são importantes para nós também hoje. Por que Pedro teve a coragem e a ousadia de morrer pelo nome de Jesus? Porque ele não se importava para o que iriam falar sobre ele. Irmãos, quem era crucificado e as outras condenações que eu acabei de mencionar, leões, fogo, cruz, eram bandidos, eram zombarias do mundo, eram pessoas que eram considerados um lixo do mundo. E Pedro não se importava com o que iam falar sobre ele. Chegou o fim da sua vida, ele estava simplesmente feliz por morrer, parecido com o Senhor Jesus Cristo, mas ele não se achou digno de morrer na mesma posição com ele, por isso ele morreu crucificado de cabeça para baixo. O que nós aprendemos com a vida de Pedro são muitas lições que nós já destacamos, mas o que eu quero destacar principalmente hoje é isso: não tema os homens, a opinião das pessoas, de forma exagerada. Nós lemos isso em Provérbios há algumas semanas. Tema a Deus. Lembre-se, você não tem a capacidade disso. Isso procede do próprio Espírito Santo. Isso vem do próprio Senhor, nosso Deus. E eu falo isso para que a gente não se apoie na nossa própria força, porque a nossa tendência é dizer: bom, agora eu aprendi, eu vou resistir às tentações do temor do homem, eu vou lutar e eu vou conseguir. Não faça isso, não faça isso. Pedro fez isso, nós vimos, ele caiu. O caminho que nós devemos seguir é dizer: Senhor, me ajuda, eu sou um fraco pecador, errante. Se não for a tua graça, eu tropeço e caio. Por isso, socorra-me. A oração que ele fez quando estava afundando: Senhor, salva-me. É essa oração que nós devemos fazer. Clamar para que Deus nos ajude e nos capacite. Essa é uma tentação a todos. Ao que está começando na vida cristã agora, ou ao cristão que já tem 50, 60 anos de caminhada. Todos nós somos tentados a nos importar de forma exagerada e altiva com o temor dos homens. Por isso, irmãos, devemos sempre tomar cuidado com a opinião das pessoas e buscar em Deus a força que nós precisamos para lutar contra as nossas tentações. Nós vamos orar para que Deus aplique sua palavra em nosso coração e depois cantaremos ao Senhor mais uma vez, porque Ele merece. Oremos. Deus, nosso amado Pai, nosso amado Senhor, te agradecemos pela tua palavra, onde o Senhor nos ensina. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos tentados pelo temor do homem. E nós não queremos fazer como Pedro, que confiava muito em si mesmo. Diante de Ti, nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos pecadores, que a nossa inclinação é até mesmo como Pedro, te negar, com medo do que as pessoas vão falar de nós. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Por favor, nos salve da nossa inclinação pecaminosa. Nos ajude a ser como aquele Pedro de Atos, corajoso, destemido, principalmente cheio do Espírito Santo, para que nós possamos pregar com ousadia o Teu Evangelho, mesmo, ó Deus, que custe a nossa vida. Nós vimos que, lamentavelmente, em Gálatas, até mesmo o temor do homem acontece no meio da igreja. Por favor, livre isso de nós. Nos dê a coragem e a ousadia, como Paulo, de confrontar o pecado quando é necessário, e que jamais vivamos nos importando e direcionando toda a nossa vida e comportamento pela opinião das pessoas, mas que a nossa vida, comportamento, seja direcionado pela vontade e opinião do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, para que mesmo que seja necessário morrer e viver pelo Teu nome, tenhamos a coragem de entregar tudo aos Teus pés. A nossa vida pertence a Ti.
e que Deus seja sempre grande para nós e os homens pequenos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.